São 3h06, horário oficial de Brasília. A partir de agora, a gente vai conversar com um pesquisador da Embrapa. A gente vai falar sobre a situação no Pantanal, mas a gente vai falar sobre a situação no Pantanal de uma forma um pouquinho mais diferente do que a gente vem falando bastante, algumas semanas aqui na programação da Band News FM. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas aqui. Prazer falar contigo, Valfrido Tomás, pesquisador da Embrapa Pantanal. Valfrido, responsável pelo Laboratório de Fauna Terrestre. Tudo bem? Prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Bom, como eu disse, a gente vai abordar algo um pouquinho mais diferente do que a gente vem abordando em relação à situação no Pantanal, porque quando a gente circula aquelas imagens das onças com as patinhas queimadas, de outros animais, a situação preocupante, viu, Valfrido? Eu tive o prazer de visitar o Instituto Arara Azul, também ali no Pantanal, a situação da Arara Azul e de outros animais. A gente pensa no macro, né? Pensa naquelas imagens de animais, digamos, até no macro, com perdão do trocadilho, dos animais maiores, né? Agora é toda uma cadeia, é todo um ecossistema que está sendo atingido por essa situação, né? É verdade. O que esses incêndios catastróficos têm causado, além dessas imagens de vegetação queimada, animais mortos, animais feridos, o impacto que a gente tem nas coisas que são invisíveis, né? Se você imaginar que, além desses animais de grande porte que chocam, né, as imagens que aparecem deles chocam as pessoas, você imaginar a quantidade, por exemplo, de abelhas nativas que fazem toda a polinização para que essa vegetação continue viva e funcionando, as formigas, cupins, que são essenciais no ciclo dos nutrientes, no diversos tipos de vegetação no Pantanal, pequenas aves que são dispersoras de semente, você começa a causar um impacto que a gente não tem nem como mensurar, né, estimar, porque quando você chega numa área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados calcinada, você pode ter certeza que muitas colmeias desses animais, muitas colônias de formigas e cupins estão sendo praticamente varridas dessas áreas. E o pior é que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar para recuperar essas áreas serem recolonizadas e a função que essas espécies prestam ou fazem, né, dentro do ecossistema, para esse ecossistema ser funcional e vivo, quanto tempo vai demorar para isso ser recuperado. Então nós podemos ter vegetação verde dentro de poucas semanas ou meses. Parece que vai estar tudo muito bem e bonito, mas vai ficar faltando alguma coisa. Peças fundamentais vão estar perdidas, né? Eu assisti uma palestra do senhor, era uma palestra de alguns anos atrás, de 2014, em que o senhor chamava a atenção para a importância de a gente olhar para o Pantanal como um reduto de espécies ameaçadas, de muitas espécies ameaçadas. Queria perguntar ao senhor se essa ainda é a situação hoje, em 2020, que espécies são essas e quanto a gente conhece da biodiversidade do Pantanal? Então, o Pantanal realmente é uma área que ainda abriga populações muito grandes de diversas espécies ameaçadas, que em outros biomas do Brasil, exceto a Amazônia, né, nesses biomas essas espécies estão extintas ou estão em situação muito crítica. Podemos citar várias. A ariranha é uma, né? A ariranha tem uma população bastante grande no Pantanal, a gente já tem mapeado a área de ocorrência dela toda, e é uma espécie que foi quase extinta no final da década de 60, porque a caça era permitida para exportação de pele, e sobraram pouquíssimas populações reduzidas. Hoje a ariranha está em quase todos os rios do Pantanal. Nós podemos citar a onça-pintada, que mesmo que ela tenha historicamente sido caçada para exportação de pele, mas em função também do conflito com a pecuária, porque ela preda o gado, ainda assim as populações de onça-pintada recuperaram no Pantanal nas últimas décadas e é uma das populações mais importantes da espécie em toda a sua área de distribuição. A Arara Azul é outro exemplo, e são várias, né? O cervo do Pantanal, nós temos estimativas do início dos anos 2000 no Pantanal, que a gente realiza eventualmente levantamentos aéreos cobrindo o Pantanal inteiro, já estimamos a população aqui em 45 mil indivíduos, ou seja, é uma espécie ameaçada, é uma população razoável, né? E aí você pode pensar em várias outras, lobo-guará, tatu-canastra, ou seja, são muitas espécies que vivem em abundância no Pantanal, em função do tipo de uso que o Pantanal tem nos últimos séculos, né, nos 2 últimos séculos,
que é a pecuária extensiva. A pecuária extensiva nunca foi capaz de levar nenhuma espécie à beira da extinção, nem mesmo a onça, com a qual sempre teve um conflito histórico, né? Mas nós temos ameaças novas chegando, né? Então, a gente tem que olhar o Pantanal como um refúgio ainda para manter muitas espécies ameaçadas, mas nós temos que ter cuidado com o que vai ser o futuro desse ecossistema. A gente conversa aqui na Band News FM com Valfrido Tomás, pesquisador da Embrapa Pantanal, responsável pelo Laboratório de Fauna Terrestre. Valfrido, eu sei que vocês fazem, claro, uma força-tarefa para identificar e catalogar os animais mortos e também os feridos. Em cima disso, eu emendo duas perguntas. Já é possível saber o tamanho do desastre? E uma segunda, é claro que existe uma quantidade muito grande de animais que ficaram muito feridos, não morreram, mas feriram demais e não poderão voltar à natureza. O Brasil tem estrutura para abrigar esses animais? Bom, com relação à tua primeira pergunta, a gente tem realmente uma noção muito pobre do que existe nos ecossistemas. O Brasil não investe muito em pesquisa de biodiversidade ou de funcionamento de ecossistemas como deveria. Então existe uma lacuna muito grande sobre as populações das espécies que estariam vivendo nessa região toda. Isso nos impede de estimar qual vai ser o impacto desses incêndios. Como é que você vai medir o impacto de alguma coisa que você não conhece? Porque você deveria conhecer o antes e medir o depois, né? Seria a forma mais direta de você medir o impacto. Nesse sentido, o que nós estamos fazendo foi organizar uma força-tarefa, uma iniciativa com várias instituições e até voluntários para percorrer as áreas recém-queimadas e estimar o número de animais mortos para calcular qual é a quantidade de animais por espécie que morreu por quilômetro quadrado. Obviamente que as espécies que são totalmente calcinadas, porque devido ao seu pequeno porte, etc., a gente não vai ser capaz de estimar. Isso vai ser uma lacuna, né? Mas a nossa tentativa é de produzir números que certamente vão ser muito grandes para impactar e sensibilizar a sociedade sobre qual é o efeito do mero fogo ateado em algum local, seja acidental, seja criminoso. Isso não é o mérito que me preocupa agora. A gente está buscando as respostas para dar a magnitude do impacto, para que esse dado nos faça a sensibilização das pessoas para evitar que isso aconteça no futuro, certo? Com relação a esses animais feridos, existe um número de organizações não governamentais que estão atuando de forma exemplar, né? Captação de recursos, independente de qualquer órgão de governo, estão fazendo um trabalho muito bom com os animais que são encontrados feridos. É óbvio que muitos deles vão acabar morrendo em função dos ferimentos, mesmo sob cuidados de veterinários. Mas tem que levar em conta que são animais selvagens, né? Não são animais mansos ou que viveram em cativeiro, coisa nenhuma. E quando esses animais são levados para cativeiro e passam por um processo de manipulação, né, os cuidados todos veterinários para curar as feridas, etc., muitos deles podem não sobreviver a esse processo e muitos podem, depois desse processo todo, não estarem mais aptos a retornar à natureza. Infelizmente, isso vai acontecer com, eu não digo que uma população muito grande desses animais, mas com muitos indivíduos. Vai ser essa a realidade que nós vamos ter que encarar, né? Esse é um problema sério e eu posso afirmar para você que o Brasil não tem estrutura suficiente para atender uma catástrofe desse tamanho. Então, o que está ocorrendo no Pantanal é um trabalho heróico, bastante improvisado, né, por essas organizações não governamentais, de tentar salvar esses indivíduos que ainda têm possibilidade de salvamento nessa região afetada. É óbvio que a conservação ela não foca muito em salvar indivíduos, né? Essa é uma questão ética e emocional que tem um valor inestimável, porque a conservação trabalha com conservação de populações. A gente precisa ter populações das espécies para fazer conservação delas. Mas esse trabalho que essas ONGs estão fazendo lá é exemplar, merece prêmio, merece divulgação e merece todo o apoio, né? Mas a gente vai conviver com essa incerteza de animais de determinadas espécies não poderem mais retornar à natureza. Valfrido, me parece mais do que claro, né, que a gente está diante de uma região, de um lugar precioso, muito específico, e eu queria te perguntar com relação a leis, regras e ao Código Florestal, o que diz e se abrange o Brasil como um país de uma região só, de um bioma só, de um ecossistema só, ou se tem algo específico para proteger o Pantanal? O novo código havia colocado o Pantanal como uma área de uso restrito, né? O que isso significa?
Exatamente. O novo Código Florestal colocou, o único ponto que toca no Pantanal um artigo que está dentro do capítulo de áreas de uso restrito. Nesse sentido, o Pantanal inteiro é uma área de uso restrito. Isso tem implicações, porque quando você pega qualquer zona dentro de uma propriedade rural, ela tem que ser definida em função de fragilidades. Então, dentro de uma propriedade rural, você define as áreas de preservação permanente, que são aquelas margens de rio, de lagoas, ou inclinação de montanhas, que não podem ser alteradas, são áreas de preservação, o nome diz muito bem. Você tem também dentro de uma propriedade a reserva legal, e você tem dentro da propriedade as áreas de uso restrito, que são inclinações entre 25 e 45 graus, né, você tem restrição de uso, e você tem as áreas de uso alternativo, ou, traduzindo, uso intensivo, são as áreas que você pode usar para agricultura, pecuária, construção, etc. Só que no Pantanal inverte, como você define que a região é de uso restrito, as propriedades é que estão dentro da área de uso restrito e não ao contrário, a área de uso restrito está dentro da propriedade. Isso tem implicações sérias. O problema todo é que o artigo 10º, que está dentro do capítulo de uso restrito, das áreas de uso restrito do Código Florestal, determina que essas áreas de planícies, pantaneiras e áreas de inundação, áreas úmidas, devem ser usadas de forma ecologicamente sustentável. Então nós temos dois conceitos, uma é restrição de uso e outro é o uso ecologicamente sustentável. O Código Florestal não define nenhum nem outro no caso das áreas úmidas, como o Pantanal. Então tem uma lacuna jurídica do que seria restrição de uso. A primeira coisa que você pode pensar é que restrição de uso não é o uso intensivo, então o uso dentro do Pantanal tem que ser diferente do uso das propriedades fora do Pantanal, né? Então, propriedades com agricultura intensiva, pecuária intensiva, no Pantanal não caberia. Isso já dá uma diferença. Mas qual é o limite entre intensivo ou restrito? A gente tem buscado um conceito que ele pode parecer vago, mas ele abre brecha para uma série de implicações. Para nós, na Embrapa Pantanal, o nosso conceito que a gente defende é que o uso restrito é aquele que a restrição de uso vai até o momento em que a propriedade está capaz de manter biodiversidade, os processos ecológicos e os serviços ecossistêmicos. Qualquer atividade que for desenvolvida aí dentro e começar a ameaçar esses três componentes, ele deixa de ser restrito. Então a gente tem proposto práticas de uso de propriedades rurais, de manejo pecuário, que visam garantir esse tipo de situação. As fazendas podem ser, qualquer atividade pode ser desenvolvida lá dentro, desde que você garanta numericamente, né, com indicadores muito claros que você está mantendo a diversidade biológica, os serviços ecossistêmicos e os processos ecológicos, as inundações, por exemplo. Então, nesse caso, você não pode desviar água, não pode fazer drenos para secar a tua área, não pode fazer diques para desviar água. Então, tem que manter o Pantanal enchendo e secando. E, nesse sentido, a Embrapa desenvolveu um instrumento bem interessante que chama-se Fazenda Pantaneira Sustentável, conhecido muito como FPS, né? E esse conjunto, na verdade, ele é baseado num software que tem uma série de indicadores, tanto ambientais como sociais e econômicos, que medem o quanto a fazenda é favorável à sustentabilidade. Então, esse instrumento ele pode ser muito importante em políticas, por exemplo, de incentivos para os proprietários que realmente usam sua terra de forma conservacionista, ou de linhas de crédito no banco com juros mais baixos, ou certificação para o mercado externo. Então, são várias possibilidades de uso desse instrumento, e nesse sentido ele passa a ser importante como um indutor de adoção de boas práticas pecuárias dentro do Pantanal, entre elas, como usar o fogo corretamente. Então a gente enxerga que a gente precisa induzir as pessoas, então, a usarem o Pantanal de uma forma mais conservacionista, né, porque a gente sabe que o clima está mudando, então uma série de cuidados vão ter que ser adotados aqui para frente. E com isso a gente consegue aquilo que a gente preconiza, que é a conservação ecológica em larga escala, o uso sustentável dos ecossistemas. Então, a solução a gente já tem, né? O que falta é a gente começar a construir arranjos produtivos que adotam esse tipo de instrumento e que premiam as pessoas que realmente conservam o Pantanal, como até hoje os pantaneiros tradicionais fizeram. É óbvio que está tendo uma mudança, né? O Pantanal tem passado por processos de substituição da vegetação nativa por pastagem cultivada, e isso é acumulativo, não adianta falar que no ano teve só 1% de aumento, mas se isso soma aos 15%, você já tem 16 perdidos. Mas a ideia é que a gente
construa uma forma de manejar que seja completamente compatível com a conservação da biodiversidade, o que inclui as espécies ameaçadas que vocês levantaram. A gente conversou aqui na Band News FM com o pesquisador do Laboratório de Vida Selvagem da Embrapa Pantanal, Valfrido Moraes Tomás. Muito obrigada, Valfrido, pela sua gentileza de conversar com a gente, pelos seus esclarecimentos, que foram ótimos para a gente ter uma dimensão, ótimos e desesperadores para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo lá. Obrigado pela aula.